A segunda aula de hoje será ministrada pela doutora Larissa Fiorentini, que abordará o seguinte tema: saúde e proteção dos trabalhadores do setor de limpeza envolvidos no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Larissa possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, residência em medicina do trabalho pela UFMG, mestrado em saúde coletiva com área de concentração em saúde do trabalhador, pela UFMG. Ela foi coordenadora do Núcleo de Segurança, Medicina do Trabalho e Perícias da Unifesp, em 2019. Ela é médica do trabalho do campus Baixada Santista da Unifesp. Doutora Larissa, muito obrigado por colaborar conosco. Quando quiser, fique à vontade para começar. Vocês estão me escutando? Sim. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao DGA, em especial ao Cássio, pelo convite. A minha aula, ela não é tão interativa, não é nada interativa, ela é mais expositiva, então eu vou fazer assim, qualquer coisa vocês podem ir me interrompendo durante a aula para fazer perguntas ou comentários, a gente também já está adiantado da hora aí, né? Então, ela está um pouquinho longa, eu tentei resumir, mas eu não sou muito boa em resumir, não. Então, eu vou apresentar um pouco aí para vocês. Espera aí. Eu sou um pouco ruim também nessas questões de... É uma janela ou uma guia? Alguém me ajuda? Eu geralmente compartilho a janela. A janela não está indo. Eu vou fazer na tela inteira, deixa eu ver. Foi? Está indo. Tá indo, né? Foi. Deixa eu tentar ver se eu tiro a minha câmera aqui, mas... Vocês continuam me ouvindo? Tá vendo todo mundo direitinho? Eu vou falar um pouco, então, sobre saúde e proteção dos trabalhadores do setor de limpeza envolvidos no gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, né? Que foi o que o Cássio me pediu para falar. Eu não vou entrar muito na questão dos equipamentos de proteção, que já foram expostos pelo Lopes, né? Eu vou falar mais na questão da saúde do trabalhador, tá bom? Vocês já sabem muito bem sobre o gerenciamento dos resíduos de saúde, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a questão do resíduo ela é um problema de saúde pública, né? Porque ela proporciona um risco de contaminação não só dos trabalhadores, mas de todo o meio ambiente. E cada vez mais, como o Cássio falou, a gente vê uma interação entre o meio ambiente, a saúde do trabalhador, trabalhando juntos. Muitos conceitos hoje de saúde do trabalhador estão sendo ampliados para a questão da sustentabilidade, hoje já se fala em ergonomia verde, né? Então a gente já está tendo essa visão um pouco mais ampla de alguns conceitos e esse trabalho com conjunto, né? Porque as situações no mundo globalizado cada vez mais complexas e para dar conta disso precisa-se de um olhar mais amplo, né? A preocupação aí com os riscos, os resíduos em serviço de saúde, ela deve se estender não só no ambiente hospitalar até o seu descarte final, em toda a sua cadeia produtiva, né? Então a gente não fica só ali no hospital, não. A gente vai ver muito mais para frente, vocês deverão ter outras aulas aí também, em que não é só, por exemplo, o trabalhador da limpeza que vai estar exposto, mas é aquele gari, né, ali da rua, que também pode estar exposto, por exemplo, a um acidente pérfuro cortante de alguma agulha que foi para ele. Então, é um gerenciamento mais complexo. Serviços de saúde, segundo a norma regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, eu não sei se estão muito familiarizados com a questão das normas regulamentadoras, desde 1978, são normas do Ministério do Trabalho e Emprego, né, para regulamentar algumas atividades. É qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde e todas as ações de promoção, recuperação, assistência e pesquisa em saúde. Dentre os riscos ocupacionais desses serviços de saúde, o risco biológico é um dos que se destaca no ambiente hospitalar, né? Devido a inúmeros fatores, e todo mundo sabe, né? E um deles é o manuseio de resíduos de serviços de saúde, é um dos riscos, né? E nos serviços de saúde, a gente tem um risco 1,5 vezes maior de acidentes de trabalho ou doença profissional. O que é isso? Pelo que eu vi da aula do Lopes, vocês sabem mais ou menos o que é isso. Vou pincelar um pouquinho, mas a gente vê que nos locais de serviço de saúde é um local mais insalubre, né? Tem riscos de acidente, um risco de acidente maior.
né? O Lopes já falou sobre os riscos ocupacionais, eu vou acrescentar um risco que ele não colocou e eu vou acrescentar, que é o psicossocial. Inclusive, esse risco teve uma crítica agora nas normas regulamentadoras, que teve uma revisão dessas normas regulamentadoras, e da NR17, de ergonomia, que não foi feito um capítulo. Esse risco psicossocial, o que, que ele é? É risco de carga de trabalho excessiva, falta de clareza nas funções, exigências contraditórias, falta de participação na tomada de decisão, má gestão de mudanças organizacionais, enfim, riscos que podem levar ao adoecimento mental desse trabalhador. A gente vai ver que o ergonômico e o psicossocial, né, o ergonômico psicossocial, eles são muito típicos dos serviços que hoje é o setor mais predominante na economia. Mas pouco se fala, hoje está estudando bastante, mas pouco se tem regulamentado em relação a esse risco, que hoje está presente, muito presente, e pouco se tem de regulamentação, né? Então, eu queria colocar aí a título para vocês saberem que existe o psicossocial também. E aqui, vocês já estão cansados de ver, que eu sei que vocês tiveram um curso aí, você tem os resíduos, né? E se a gente vê, acaba que os resíduos, eles são os riscos, né? Então, o resíduo A, resíduo E, eles são biológicos, o B é químico, um risco químico, né? O radioativo, que é um risco físico. Então, na verdade, eles são eles são indicadores de exposição. Hoje a gente tem aí o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, né, que faz o levantamento ambiental desses riscos, é muito parecido com o nome que vocês conhecem, o Programa de Gerenciamento de Resíduos né, em Saúde, em Civil Saúde, PGRS, né? E ele anda de mão dada, porque na verdade ele é um levantamento também, né? Então você vê aí como que o Cássio falou, aquela fala do Cássio foi muito pertinente. Os conceitos, eles se integram, né? Então, riscos, resíduos, a gente vai ver que esses resíduos, eles são riscos, né? Na verdade, eles são os riscos de exposição. E em cima desse PGR, que é esse levantamento desses riscos, a gente faz o programa de controle médio de saúde ocupacional. Nossa, não estou entendendo nada desse nome comprido. Tranquilo. O que é isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender bem tranquilo o que é isso. No levantamento ambiental, foi visto que numa área tem ruído, aí lá no PGR foi reconhecido o risco de ruído, e lá no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, eu, médica do trabalho, vou fazer o exame de admissão, periódico e demissional desse servidor, e durante esses exames eu vou fazer também a audiometria para ver se ele teve uma perda por causa do ruído. Então, na verdade, um acompanhamento dos trabalhadores para ver se eles desenvolvem alguma doença, né? Detecção precoce, para prevenção, né? E também para fazer um olhar na saúde como um todo desse trabalhador. Então, a gente vai ver aqui que o PCMSO ele tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, né? Ou detecção de algum acidente e também para avaliar a saúde desse trabalhador. Eu estou falando desses conceitos, pessoal, para vocês entenderem mais para frente o que eu vou colocar, vocês não vão entender. E aí, como eu falei, o PCMSO inclui o admissional, o periódico, o retorno ao trabalho, uma mudança de função demissional para ir acompanhando esse trabalhador. Vocês vão ver nessa NR7, depois, se alguém não conhece, é legal entrar para ver. Tem alguns quadros para determinados riscos, tem determinados marcadores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, justamente para acompanhar, para ver se esses riscos não levaram esse trabalhador a adoecer, né? E aqui também para os servidores aí, que alguns aqui são servidores que eu sei, eu conheci algumas carinhas aí no meio, a gente também tem que o decreto 6856, ele institui no âmbito da administração pública federal o periódico, né, que é um dos exames ocupacionais, que de acompanhamento. E aí a gente vê que o rol de exames que tem, né, hemograma, glicemia, você faz um check-up. E aí muita gente fala assim, nossa, eu vou fazer periódico, eu vou fazer check-up. Não é isso. Você vai ver a sua saúde. Mas a principal do que você detectar algum agravo relacionado ao trabalho, né? Fazer orientações a esse trabalhador, então não é só um check-up, não, tá? Falar um pouquinho de acidente de trabalho, o Lopes já falou, né? Só vou pincelar aqui para vocês entenderem os conceitos mais para frente. Acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, né? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional, né? Ou causando morte ou perda ou redução permanente ou temporária de uma capacidade para o trabalho. Fui lá, quebrei minha perna na escada, caí na escada, quebrei, tive um acidente de trabalho típico. Aí a gente vai ver que também ali pela Lei 8.213 existe uma série, um rol, não vou
ler todos, né, de situações que vão se equiparar esse acidente, tá? Então, por exemplo, você vai ter o acidente de percurso, que saiu, depois voltou, por causa das medidas provisórias, mas hoje ele ainda está, todo mundo conhece, que é o acidente de você sair de casa até o seu trabalho para casa, desde que você faça o mesmo percurso, não desvie, ou aquele acidente num período destinado à refeição ou descanso. Então, existe uma série de situações que se equiparam. E uma delas são as doenças relacionadas ao trabalho, porque todo mundo fala assim, nossa, eu tive um acidente de trabalho. Todo mundo acha que é só quebrar a perna. Não é. Doença relacionada ao trabalho também é considerada um acidente de trabalho. E a gente pode classificar ela de acordo com a classificação de Schilling. Nossa, eu não vou. Que isso, doutor? Agora você complicou. Compliquei nada, vocês vão ver que é bem tranquilo. E eu queria falar isso porque eu acho que a questão da Covid, depois vocês vão pensar em casa, como vocês vão classificar. Vou fazer uma interação agora com vocês. Vou fazer essa pergunta agora, acho que é interessante a gente fazer esse raciocínio. Onde vocês classificariam a Covid dentro dessa classificação de Schilling, né? A Schilling 1 é aquela doença na qual o trabalho é uma causa necessária direta, ou seja, se você não tem trabalho, não tem doença. Silicose, por exemplo, se você não lapida pedra preciosa e está exposto a sílica, você não tem silicose em outro local a não ser no trabalho. O segundo grupo é os doenças nos quais o ambiente de trabalho ele contribui para o aparecimento, mas ele não foi a causa principal. Por exemplo, uma hipertensão. A pessoa tem um trabalho estressante, mas ela lá, né, come gordura, comida com sal, tá obesa, ou seja, ele contribuiu. E o 3 é que o trabalho ele foi provocador de um distúrbio latente ou agravou de alguma forma uma doença estabelecida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu vou falar mais para frente. Eu, Larissa, tenho asma. Tenho diagnóstico de asma desde pequeno. Aí eu melhorei. Aí eu fui trabalhar num local que tinha muito produto químico. E eu comecei a ter essa asma de novo. Ou então eu tinha aquela asma e aquela asma piorou. Esse é o grupo 3. Vou fazer um desafio aqui. Quem me falaria onde a Covid se encaixaria aqui? Ou não se encaixa como doença relacionada ao trabalho? Alguém quer tentar? Ninguém? Então, Isabel. eu acredito que está no Schilling 1 e no 3. No 1, porque você vai se expor ao paciente que pode estar lá sendo atendido, né? E com Covid. E o 3, como você exemplificou a asma. Se eu contrair e eu fui uma pessoa, que é o meu caso, eu tive asma na infância, aquela doença, o Covid, pode precipitar um agravo dessa condição pré-existente. Eu vou te parabenizar e não te parabenizar, vou te dar nota 7, tá? Tá bom. Fico feliz. Porque o Schilling 1, né, ele realmente, né, que assim, tem uma briga, tá, gente? Só para falar isso, assim, não vou entrar em polêmica, mas só para, eu acho interessante. Teve uma briga. É Schilling 1? É doença do trabalho? Você vê que o governo não reconheceu como trabalho, mas alguns estudiosos, dentre eles o René Mendes, o professor René Mendes, que é uma grande autoridade nacional, ela reconhece como um. Por quê? A partir do momento que eu preciso fazer isolamento social, eu deixo de fazer isolamento social e eu tenho que trabalhar, então eu estou deixando de fazer a medida que naquela época, agora é vacina, né? Era a única medida que me prevenia contra a Covid, o trabalho foi a causa necessária, porque eu deixei de fazer o isolamento. Então, ali eu estou me expondo por causa do trabalho. Mas aí houve uma briga, eles entendem Schilling 3, tá? Schilling 3, não, desculpa. É Schilling 2. Por isso que eu não vou dar o total para ela, né? Que é o trabalho contribuindo aí para o seu aparecimento. Ele não é causa única. A pessoa pegou um ônibus, aí pegou lá no trajeto, mas lembrando também que o trajeto é acidente de percurso. Então, existe uma briga aí, né, nessa classificação, tá? Mas você foi muito bem, tá? Gostei, é por aí. Tô vendo que vocês entenderam. E aí, se a gente tem um acidente de trabalho, lembrando que doença do trabalho também é considerado acidente de trabalho, você tem que notificar. Como é que você faz isso? Você faz através da comunicação de acidente de trabalho, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que ela tem tanto para a CLT e também para o servidor público, tá? É até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, no caso da CLT,
E é um registro disso, né? Para que isso? Na CLT as pessoas têm estabilidade no trabalho, né? E aqui no servidor público, hoje a gente sabe, por exemplo, as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente de trabalho, elas são as únicas condições em que o trabalhador recebe 100% do seu salário. Então é importante não só para os benefícios, mas em questão epidemiológica. Então, se eu tive um acidente, uma doença do trabalho em um local, um acidente de trabalho, aquilo me alerta que eu tenho que ir lá olhar, né? Aí eu vou chamar o Lopes para ele lá investigar, né? Ó, tive 2 casos de sei lá, de uma pessoa que está escorregando num piso, machucou. Aí o Lopes vai lá, olha, propõe medidas de correção. Então é muito importante em epidemiologia. E aí eu vou falar um pouquinho de insalubridade, só para vocês entenderem alguns conceitos também que eu vou falar. O que é insalubridade? Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Por exemplo, nós temos um local com uma substância química tal que ela está no limite, acima do limite de tolerância. E aquele trabalhador está exposto àquele risco, né, que está acima do limite de tolerância. Então, ele tem direito à insalubridade, que é uma indenização. Você recebe uma indenização porque você está exposto a algo que pode vir adoecer para você. Né? Aqui na NR15 tem uma série de situações que dão insalubridade. Eu quis colocar aqui para vocês verem o lixo urbano, a coleta e a industrialização, ela dá direito ao grau máximo de insalubridade, porque a insalubridade ela tem graus, mínimo, médio e máximo, de acordo com o risco, com a piora desse risco. Né? Então, os catadores de lixo eles são considerados grau máximo. E aí, assim, teve muita controvérsia. Eu estou falando de trabalhadores da limpeza hospitalar. Muitos trabalhadores da limpeza, eu vi, eu até me arrependo de ter colocado essas notícias, que eles também estão conseguindo muitas insalubridades de grau máximo na justiça, infelizmente. Né? Porque às vezes eles não têm esse reconhecimento, mas o trabalho deles, se a gente pensar, é muito similar. Né, muito similar a desses garis. Então, eles estão conseguindo, sim, esse reconhecimento na justiça. E aí o Lopes falou de equipamento de proteção, e aí eu vou colocar aqui que a eliminação ou neutralização da insalubridade, se você começar a usar, por exemplo, equipamento de proteção, cessa o pagamento. Porque ali, né, você está recebendo uma indenização que você está exposto, como ele falou, aquelas medidas, né, se você elimina ou neutraliza, você tem direito à cessação daquele pagamento, mas você tem que provar que você eliminou, né, não é só colocar o equipamento. Então, assim, o uso de equipamento, né, teoricamente, ele implicaria na cessação desse pagamento de insalubridade ou de medidas de ordem geral. Né? Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender também. Toda hora eu fico falando isso e depois vocês vão lembrar por que eu estou falando. Eu vou falar sobre a gestante e lactante porque tem a ver com o resíduo, tá? A gestante e lactante, esse artigo aqui deu muita polêmica na reforma trabalhista e ainda dá. Né? Primeiro tirou, agora já voltou, né? Aí o Supremo Tribunal voltou, ou seja, as gestantes e lactantes não podem trabalhar em ambiente insalubre, tá? Então, assim, atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto dura a gestação, em grau médio ou mínimo durante a gestação e em qualquer grau durante a lactação. Então, tem essa proteção na gestante e lactante. Para o servidor também tem na Lei 8.112, também não deve trabalhar em local insalubre, gestante e lactante, né? E eu estou falando exatamente sobre uma população agora de trabalhadores, eu vou me limitar, né? Que são os TLCSS. Nossa, a NR32 denominou eles assim, Trabalhadores da Limpeza e Conservação dos Serviços de Saúde. Em sua maioria, eles vão se inserir no ambiente hospitalar de maneira terceirizada, ou seja, a empresa, vocês sabem o que é terceirização? Se vocês não souberem, me perguntam, alguém pode me parar e me perguntar, tá? É uma empresa que contrata outra empresa, uma tomadora de serviço, contrata uma prestadora de serviço, né? Então, você tem uma precarização aí do contrato de trabalho, uma flexibilização desse contrato, e acaba dando uma precariedade também nas condições de trabalho, porque muitas vezes a empresa terceirizada não fornece equipamento de proteção de correto, as orientações iguais à empresa matriz, eu chamei assim, só para vocês entenderem. Então, acaba que esses trabalhadores, eles tendem a ter mais acidentes de trabalho,
Tá? Eles possuem geralmente baixos salários, baixa escolaridade, inserção precoce no mercado de trabalho, começa a trabalhar cedo para ajudar na família. Eles não possuem, isso é super importante, formação acadêmica para atuação no ambiente hospitalar. Eu, como médica, aprendi a me paramentar, aprendi sobre os riscos durante a minha residência. Essas pessoas não. Né? A contrata uma faxineira ali para trabalhar no hospital. Acha que é passar faxina igual passar pano em casa, e não é. Né? Então, eles não têm uma formação acadêmica compatível, né? Às vezes faz só o primeiro grau, um ritmo acelerado de trabalho, geralmente situações de emergência, desinfecção e limpeza nos setores hospitalares. Eu preciso dessa sala agora para poder uma cirurgia de emergência, tem que ir lá e limpar. E esse ritmo acelerado, a gente vai ver que ele predispõe a maiores acidentes, né? Porque a pessoa não presta atenção nos riscos, né? Nas medidas de proteção. Alta demanda de tarefas, eles trabalham bastante, de uma forma mais fragmentada, às vezes faz só uma tarefa no local, não entendem a tarefa como um todo, né? Isso aqui são os riscos ergonômicos e psicossociais que estão por aqui, vocês vão entendendo o que é risco ergonômico e psicossocial à medida que eu vou falando, né? E aí, eu vou falar um pouco, me ater ao acidente de trabalho na questão do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. Foi observado nos estudos que os principais agravos gerados pelo inadequado gerenciamento dos RSS são os acidentes provocados por objetos pérfuro-cortantes, né, ali do resíduo E, principalmente entre os TLCSS. Então, quando eu falo de TLCSS, vocês sabem que são os trabalhadores da limpeza. Um estudo envolvendo materiais biológicos viu que os 90% foram injúrias percutantes. A maioria de acidentes envolvendo material biológico é por agulha. Alguém falou sobre isso, né? Um dos alunos aí falou, muito pertinente, o Lopes também falou, né? E eles salientaram que são frequentes quando você tem uma disposição inadequada e o reencap das agulhas, né? Então, muito a ver aí também com os gerenciamentos dos resíduos. Um estudo de acidente de trabalho com a exposição a material biológico no município do Rio de Janeiro, ele observou que parte considerável ocorreu durante o manuseio dos resíduos e devido à colocação de materiais perfuro-cortantes em locais impróprios. Está vendo a importância do gerenciamento aí, na prevenção dos acidentes. Está vendo como os conceitos, eles se integram, saúde do trabalhador, saúde ambiental, se integram. E aí eu vou falar aqui um trecho do Padovani, desse autor, que eu achei bem legal. Geralmente, o que se observa é uma situação completamente oposta ao ideal, no qual os coletores de agulha ou materiais estão quase sempre cheios, além de seu limite de segurança, deixando as pontas expostas para o lado de fora, ou então jogando no chão. Cabe, então, aos profissionais de limpeza, eles limparem, realizar o armazenamento desses materiais e o seu descarte, ficando impossibilitados de reclamarem para seus superiores, já que se queixam da existência de uma relação excludente por serem terceirizados ou pelo status da sua atividade. Essa é a situação, uma situação de risco, né? Acaba sendo uma situação de risco onde vários riscos expõem esse trabalhador a um acidente de trabalho, não só o risco do pérfuro cortante, mas os próprios riscos psicossociais e ergonômicos, potencializando esse risco dele, né? Fragilizados. Essa situação dos TCLS, né? Aqui eu coloquei essa figurinha que vocês conhecem, vocês já estão acostumados aí com um descarte correto, mas aí a gente vê que isso não acontece na prática. Os TLCSS podem se acidentar em consequência das ações de outros profissionais de saúde, ao segregarem de forma inadequada os materiais utilizados em procedimentos hospitalares. Aí vai lá o enfermeiro, né, joga, por exemplo, descartando no chão. Então, esse trabalhador da limpeza, ele é muito atingido por um enfermeiro ou outros profissionais de saúde do ambiente hospitalar, do serviço de saúde, que não estão obedecendo as normas, né? O descarte de forma inadequada, como ele falou, né, os coletores cheios, além do limite de segurança, com as pontas expostas, jogada no chão. E aí, o que acontece? O enfermeiro vai lá, o técnico de enfermagem, ou o médico, né? Vamos colocar o médico também. Vai lá e joga a agulha no chão. Ao limpar o chão, né, esse trabalhador da lavanderia, da limpeza ali, que está com toda essa situação fragilizada, essa agulha ela vai se camuflar, né, ali no pano, porque ela é clara, né? E aí ele vai lá, limpa, está cheio de agulha lá. Ao torcer o pano, ele vai lá e se acidenta. São 40% dos casos, foi observar essa situação. A importância do gerenciamento aí dos resíduos, né? Os serviços de limpeza e conservador, você tem, além disso tudo, um fator de imprevisibilidade dessas situações emergenciais, né? Como eu já tinha falado, para agravar ainda mais esse clima, devido à emergência, desinfecção e limpeza, você tem um ritmo acelerado. Ele não permite uma avaliação cuidadosa do risco. Vai lá e limpa, não vê, né? E aí se acidenta.
Algumas pessoas classificam esses trabalhadores da limpeza como o segundo ou terceiro grupo com maior número de acidentes com material biológico em hospitais. É muito alto, né? É uma situação de um grupo de vulnerabilidade, né? Aqui, ó, eu coloquei essa foto aqui que eu achei na internet. Está lá no Gari, né? Lá do trabalhador Gari no lixo, mas olha, tanto de seringa, agulha no chão, para ilustrar. E aí eu vou falar um pouco, eu não vou me ater, porque a gente já também, se não falo muito, a gente fica se estendendo até meia-noite. Mas eu queria falar para vocês o que a gente faz, né, diante de um acidente com exposição a material biológico. Né? O que é material biológico? É sangue, fluido orgânico potencialmente infectante, ou fluido orgânico potencialmente não infectante, como suor, lágrima, urina e saliva, mas contaminado com sangue, tá? Os ferimentos com agulha e material percortante são considerados extremamente perigosos por serem potencialmente capazes de transmitir mais de 20 tipos de patógenos diferentes. Como eu falei, é o acidente mais prevalente no ambiente hospitalar. E o que eles passam de doença? O que eles podem fazer de dano para esse trabalhador da limpeza ali que furou o dedo? Principalmente, ele pode passar o vírus da imunodeficiência humana, que é a AIDS, o vírus da hepatite B e o da hepatite C. Né, são os mais comumente envolvidos. O risco, tá, gente? Como o Lopes falou, vocês já estão bem familiarizados com o conceito de risco. O risco de infecção por HIV, ele é baixinho, tá? Se você fura ali na pele, 0,3%, se cair um sangue no seu olho ali, 0,09%, bem baixinho, mas tem. Né? O vírus da hepatite B, o risco de infecção após um acidente é de 6 a 30%, podendo até chegar a 60%. Que vai ser boa notícia que, apesar de ser alto, tem vacina, né, imunoglobulina para se tivesse acidente. E o vírus da hepatite C, eu não sei se eu falei C aqui, desculpa, é B, tá? O vírus da hepatite C, o risco de transmissão é mais ou menos 1,8%. Vocês estão entendendo, pessoal? Se não tiver, pode parar, tá? Então, olha lá, o trabalhador da limpeza se acidentou, o que eu faço? Né? Eu vou primeiro abordar ele, fazer as medidas necessárias, mas eu preciso notificar, né, a CAT, como já expliquei para vocês, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e o SINAM. Muita gente não sabe que o acidente com material pérfuro cortante e outros acidentes de trabalho são passíveis de notificação naquele sistema de agravo de notificação compulsória. Também tem que notificar ali também para o município, tá? Acompanhar essa situação. E aí, o que a gente faz depois que uma pessoa acidenta com agulha? A gente usa, né, eu busquei esse protocolo aí do Ministério da Saúde, cuja última versão dele, atualizada foi em setembro de 2021. Eu vou falar rapidinho, não sei se é muito do interesse de vocês, mas a título de curiosidade. Então, lá, a gente viu que a gente tem o HIV, o hepatite B, hepatite C. O HIV, a gente faz 4 perguntinhas. O tipo de material biológico é de risco para transmitir o HIV, né, infectante? O tipo de exposição é de risco? O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento ao acidentado é menor que 72 horas? Mais 72 horas, não adianta mais. A pessoa exposta, a pessoa que sofreu acidente, é não reagente para o HIV no momento do atendimento? Para que eu faço essas perguntas? Para saber se eu vou fazer profilaxia. É a única medida que eu tenho para conter isso. Não tem vacina para HIV, né? Se todas as respostas foram sim, a PEP, a profilaxia pós-exposição, está indicada. Vou falar só um pouquinho sobre cada pergunta que está aqui. Ó. O tipo de material biológico é de risco? Então, esses são os tipos de material biológico que podem passar o HIV e esses não, tá? O tipo de exposição, né? Vamos voltar lá, é de risco? A percutânea, de membranas, uma pele não íntegra, mordeduras com presença de sangue. Sem risco, uma pele que está íntegra, mordedura sem a presença de sangue, não passa o HIV. E a terceira pergunta, eu já falei para vocês, se a pessoa foi abordada 72 horas depois, atardiamente não tem mais efeito a profilaxia, a pessoa tem que ir para acompanhamento para ver se vai desenvolver e tratar, tá? Então é importante abordar a identificação desses casos. E a quarta pergunta, a pessoa exposta é não reagente para o HIV no momento do atendimento? Isso não é complicado não. Olhando assim, você fala, nossa, não entendi nada. Hoje, houve uma mudança muito grande. Antigamente, quando eu era residente, até quando eu era graduanda de medicina, a gente não tinha tanto teste rápido. Hoje existe teste rápido para HIV, para hepatite e para hepatite C. Então, por exemplo, eu fiz o meu teste rápido para o HIV. Eu estou positiva, quer dizer que eu não tive
uma infecção naquele momento do acidente, eu já estava infectada, tá? Porque não aparece assim rápido. Então, se eu sou TR reagente, que é o teste rápido positivo, eu não tenho PE, porque eu já estou com a AIDS, já estou infeccionada, né, com HIV, eu vou para o tratamento. Se eu não estou reagente, aí eu vou fazer a profilaxia para eu não ficar, né? Resultado discordante tem que se avaliar, não vou entrar em detalhes aqui, não. Não se deve atrasar e nem condicionar o atendimento da pessoa exposta à presença da pessoa fonte, porque às vezes você não sabe de onde que aquela agulha veio, né? Qual foi a pessoa, de onde aquela agulha foi usada, em quem foi usada. Então, você já sabendo essas quatro, respondendo essas quatro perguntas, você já entra com a profilaxia. Mas, se você souber a pessoa fonte, se a pessoa fonte for reagente, né? Aí a profilaxia também vai estar indicada na outra. Tá? Na pessoa que estava exposta. A pessoa fonte é aquela pessoa onde, por exemplo, você enfiou a agulha na pessoa ou foi fazer algum procedimento e depois você se acidentou. Se ela não for reagente, a PEP também não está indicada e se está desconhecido, tem que avaliar casa a casa, epidemiologia, não vou entrar também. Depois que a pessoa foi exposta, você tem que acompanhar essa pessoa que está usando a quimioprofilaxia para ver se tem toxicidade ao medicamento e testar para HIV 30 e 90 dias após a exposição. Basicamente é isso. Hepatite B, nosso alto risco de infecção. Mas, notícia boa, existe a vacina para hepatite B. Existe imunoglobulina para hepatite B. Todo mundo sabe o que é vacina e com Covid todo mundo entendeu. A imunoglobulina é um anticorpo, tá? A vacina você coloca um antígeno, o anticorpo é produzido pelo organismo. A imunoglobulina você já dá um anticorpo, já dá o remédio ali na hora. O que a gente faz então? Se a pessoa, eu fiz em mim um teste rápido para hepatite B, né? E deu positivo, é igual lá no HIV. A infecção pelo vírus ocorreu antes da exposição. Se eu não estou reagente, aí eu vou ver o que eu vou fazer com essa pessoa, com esse acidentado, baseado no status da vacina que a pessoa tem e também no paciente fonte. Aí já vai precisar do paciente fonte diferente ali do HIV. E aí o inválido, se um exame veio indeterminado, também tem algumas avaliações, não vou entrar, tá? Prevenção ocorre por meio da vacina e do uso eventual da imunoglobulina. A vacina para hepatite B são 3 doses, que vão dar um título protetor, quando você vai ver o anti-HBS, que eu vou falar mais para frente para vocês, maior ou igual a 10, em mais de 90% dos adultos e em mais de 95% das crianças e dos adolescentes. Ela é bem eficaz, essa vacina. A vacina pré-exposição contra hepatite B é a principal medida de prevenção dessa infecção, sendo extremamente eficaz e segura. A gestação e lactação não é contraindicação. Recomenda-se imunizar todas as pessoas expostas, né, não previamente vacinadas ou sem conhecimento da vacinação prévia e sem indícios de infecção pelo HBV. Né? O HBsAg não reagente não precisa guardar isso, tá? Independente da idade. E você também pode usar a imunoglobulina de acordo com o paciente fonte. Vamos ver aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor, senão fica confuso, né? Então tá, eu me acidentei e eu não estou vacinada. Vocês lembram lá que eu precisava saber mais sobre a pessoa exposta, o sorológico da pessoa exposta? Aqui eu preciso saber do paciente fonte. Se eu estou lá não reagente, eu não tive a hepatite B no momento, eu vou lá no meu paciente fonte. Ele é reagente? E eu não estou vacinada? Poxa, eu estou descoberta. Vou dar imunoglobulina e vou iniciar a vacinação. Ele não está reagente? Vamos vacinar para prevenir novos acidentes. A vacinação completa, incompleta, minha? Eu estou nessas mesmas situações? É a única diferença completar a vacinação. E aqui, de acordo com as respostas, que tem pessoas que não respondem às vacinas, né? E resposta vacinal desconhecida. Não precisa aguardar, mas precisa entender que então depende aí do paciente fonte e do seu status vacinal. Peraí que saiu aqui um pouquinho. Tá. Recomenda-se. Peraí, gente. Eu já pulei aqui para hepatite C. Então, vocês entenderam a hepatite B, né? E agora eu vou passar para hepatite C, mas depois eu volto na hepatite B, na vacina, mais para frente, para vocês entenderem melhor. A hepatite C não tem vacina para hepatite C. Tá? E também não tem profilaxia. Então, se a pessoa infectou, ela vai para o tratamento. Boa notícia que o tratamento é curador, é bom, tá? Nós vamos ver para frente. Na pessoa que está lá, que acidentou, também tem que ver se ela pegou hepatite C. Se ela está com teste rápido, é a mesma história. Ela teve contato com o vírus antes da exposição. Não está reagente, não tem. A gente precisa também, nesse caso, como na hepatite V, avaliar a pessoa fonte. Inválido tem que se avaliar. E a pessoa fonte reagente é
a pessoa está exposta e necessita de tratamento, porque ela está reagente, não reagente, não há risco de soroconversão para a pessoa exposta, o paciente fonte, e desconhecido tem que se avaliar. Então, é mais ou menos por aqui, tá? Aí você vai fazer um segmento dessa pessoa que está ali, não, a pessoa exposta que não está reagente, que foi exposta a uma pessoa que é reagente, você vai fazer as enzimas hepáticas e o anti-HCV, né, no primeiro atendimento, 4 semanas depois, 3 meses depois, 6 meses, para ver se essa pessoa soroconversa, se essa pessoa fica positiva para hepatite C. Não tem como vacinar, não tem monoglobulina, não tem profilaxia, então você tem que fazer o quê? Acompanhar. E se soroconverteu, vai tratar. Então, mas a boa notícia é que o tratamento da hepatite C tem resultados de curas excelentes, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente vê boas medidas para essas infecções, né? Mas só que ninguém quer se acidentar, ninguém quer ter risco dessas doenças, né? Então, a gente tem que prevenir, é a solução. E aí, o que a gente faz de medidas preventivas? Os equipamentos de proteção individual, né, para acidente material biológico, para todos. Isso aqui vai dar para todos, vocês vão ver que é para todos. Né? Os equipamentos de proteção individual, que foi o que o Lopes colocou, a imunização, que a gente vai ver que a NR32 recomenda quais são elas, educação continuada, eu coloco aqui treinamento, porque por que tem que ser educação continuada? Porque não é só capacitar, tem que recapacitar, tem que fazer um treinamento interativo, né? Porque se a pessoa não aprende, não é só lá dar um treinamento, é uma educação continuada. Gerenciamento adequado dos resíduos, porque eles são fonte de risco. Né? Exames médicos ocupacionais, por isso que eu falei dos exames médicos ocupacionais. Fazer o periódico, porque ali eu detecto. E notificar os acidentes, né? Para quê? Para que outras pessoas não se acidentam pela mesma situação. E aí a norma regulamentadora vai falar aqui um pouquinho do EPI, eu não vou falar sobre EPI, mas ele fala que são vedados o RENCAP, a desconexão manual de agulhas, né? Também dispositivos para as agulhas de proteção, a vacinação dos trabalhadores, ela recomenda para todos os trabalhadores de serviço de saúde, então vai falar que é só profissional de saúde, todo mundo está lá no serviço de saúde, então inclui os trabalhadores da limpeza, tétano, difteria e hepatite B, tá? Que ela recomenda. Capacitação, como eu falei, uma capacitação específica para o pessoal da limpeza, que realizam as limpezas, né, em relação aos riscos biológicos, químicos, sinalização, rotulagem, EPI, EPC, que o Lopes falou, de equipamento de proteção coletiva, procedimento, situação de emergência. Eu trouxe aqui para vocês também o calendário de vacinação ocupacional da Sociedade Brasileira de Imunização, porque ela vai recomendar muito mais a vacina que a NR32, é o ideal, é a situação ideal, nem sempre você tem empresa que faz isso, ou que tem condições de fazer, mas aí, por que eu coloquei só saúde? Porque aqui ele classifica o pessoal da limpeza como profissionais da área de saúde, né? Então ele recomenda aqui, ó, tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola, hepatite A e B, a tríplice bacteriana, que vai ter o tétano, difteria e coqueluche, também a varicela, a influenza, as meningocócicas, a meningocócica B, e hoje a gente tem que fazer da Covid, né? A gente tem que ficar atento aí, que tem muita gente que não, tem algumas pessoas que não vacinaram, muita gente não, mas tem algumas pessoas, né? Então, existe aí uma recomendação bem específica também para esses trabalhadores da limpeza. E o que eu queria falar sobre esse exame anti-HBS que eu falei lá atrás, né? Porque antigamente, nos periódicos, né, que é o exame para detecção precoce de algum agravo, de doença relacionada ao trabalho, a gente fazia sorologia. Vocês vão ver que na provinha aí que eu fiz, que o Cássio me pediu para fazer algumas questões, eu até coloquei sorologia. Mas vocês vão entender, ela é mais a sorologia para o risco biológico, tá? Mas a gente não faz mais porque teve uma portaria, não será permitida de forma direta ou indireta nos exames médicos por ocasião da admissão, mudança de função, retorno, avaliação periódica demissional, atestagem do HIV, porque estava tendo muito preconceito. Você é HIV positivo, então você não entra na empresa. Você tem hepatite, você não entra. Então, não se fazia mais. E tem uma razão. Eu falei sobre a razão. Alguém quer falar? Será que dá tempo de alguém falar? Alguém quer arriscar? Por que a gente não precisa? Eu vou dar uma dica. Antes a gente fazia esses exames, por exemplo, eu faço na admissão, faço no periódico e faço na demissão. Porque, por exemplo, eu entrei e eu não tinha nada, e aí depois de um acidente eu fiquei positiva, eu sei que eu não peguei isso antes. E por que agora eu não preciso mais fazer? Tem uma razão técnica. Eu falei. Alguém se arrisca?
Fala. É porque quando faz o teste rápido, se der reativo, já é porque teve contato com o vírus antes? Excelente. Nossa, até arrepiei, adorei. Então, prestando atenção na aula, isso mesmo. Eu já tenho um teste rápido, no momento zero ali do acidente, me fala se eu já tive antes. Então, para que eu vou ficar testando essas pessoas da preconceito? Não se faz. O único exame que é recomendado hoje, inclusive pela Sociedade Brasileira de Infectologia, é o anti-HBS. O que é esse exame? É uma sorologia, faz parte da sorologia da hepatite B, para ver se você tem o status vacinal, porque é ele que mede a sua imunidade, os seus anticorpos neutralizantes. Ele não é para falar que você teve doença ou está com doença, não. Para você que está imune para a doença. É o que não tem hoje na Covid, que muita gente fala, vou dosar anticorpo depois que eu tomei a vacina para ver se eu estou imune. Não tem como ver, porque não dosa só anticorpo neutralizante. Na hepatite tem como ver. Então, a gente faz isso para, por exemplo, eu fui admitida numa empresa, eu me vacinei, tomei as 3 doses. Passei o cartão de vacina, mostrei o cartão de vacina lá no exame. Só que aí eu doso anti-HBS e vejo que eu não estou com uma dosagem legal, acima de 10. Eu posso ser o não respondedor, que, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, se você a testagem para o anti-HBS, ela não é indicada para todo mundo, só para aquelas pessoas que têm a exposição de risco biológico, como os profissionais da limpeza, e também para acompanhar pessoas que não se converteram. Aí, essa pessoa que não converteu, você vai fazer mais 3 doses. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, vou passar. Então, hoje, guarda anti-HBS só no admissional, tá? Eu queria colocar que o acidente perfucotante não é o único risco biológico a que esses trabalhadores da limpeza, aí, que geralmente manuseiam resíduos também, estão expostos, não. Esses trabalhadores que manuseiam lixo, também os garis lá, né, estão em contato direto com material orgânico em decomposição, estando sim expostos a agentes biológicos e ou químicos que podem ser causadores de determinadas patologias infecto-contagiosas nos aparelhos digestivo, respiratório, como tuberculose e pneumonia, dermatites infecciosas, irritantes ou alérgicas, casos de salmonelose, parasitose e tétano. Por isso que a gente vacina contra o tétano. Então, é bem amplo esse espectro. Alguém quer falar? Não? Cássio, meu tempo está acabando, né? Pode seguir. Tá, então, porque eu tenho algumas coisas aqui que eu preparei também que eu acho que é interessante a gente falar, porque, como eu falei, né, o resíduo, ele é um risco, acaba sendo um risco, determinado resíduo é um risco, né? Então, risco biológico. A gente também tem o risco químico. E aí, eu tive um desafio muito grande, porque se a literatura em relação aos TLCS é muito restrita em relação a esses riscos, né? E a gente sabe também que não são só eles, muitas vezes não são eles que vão fazer esse gerenciamento. Então, assim, quando eu vou falar um pouco deles, mas em risco químico e físico, eu vou ampliar um pouquinho também para todas as pessoas que estão manipulando. Eu sei que não é objeto da aula, mas vai dar uma noção maior para vocês aí do risco de exposição nesse gerenciamento de resíduos. Um dos riscos maior, esses específicos aí dos trabalhadores da limpeza, é o produto de limpeza e conservação, os produtos químicos, né? Eles podem causar efeitos respiratórios ou efeitos também de irritação na pele, tá? Eles entram em contato com as vias aéreas e cutâneas, tá? E geralmente, então, vocês vão guardar, produto químico vai pegar a respiração e a pele. As doenças respiratórias que eles vão dar, eles vão vir da inalação de gases e vapores e geralmente vão dar a asma e a rinite. Por isso que eu falei do Schilling lá atrás. Se alguém quiser parar aqui e lembrar qual que é o Schilling que a asma entra. Alguém lembra? Schilling 3. Ótimo. Por quê? A pessoa está lá, por isso que eu dei aquele exemplo, a pessoa teve asma, entra num trabalho, tinha asma, foi exposta a um produto que piorou. Acidente de trabalho. Doenças cutâneas, dermatite de contato. Muitos produtos têm solventes. Esses produtos, quando ele entra em contato com a pele, remove a camada lipídica, a gordura da pele. Essa pele começa a desidratar, porque perde água. Com o tempo, ela perde a proteção. Aí entra alguma bactéria, essa pessoa, ou ela tem contato com algum antígeno vocês entendem, proteína, alguma coisa, alguma substância, ela começa a produzir anticorpo, começa a dar alergia, aí começa as dermatites de contato. Irritativa ou alérgica, tá? Que geralmente são os produtos químicos à base de solventes e também o látex, porque esses trabalhadores de limpeza usam o quê, gente? Luva, né? A borracha. Então, a gente vê bem casos graves de trabalhadores da limpeza com alergia ao látex. Aí você tem que usar luvas de silicone,
mudar o material. Importante aí a ficha de informação de segurança de produtos químicos, que o pessoal do GA conhece bastante, né, que vai fazer esse levantamento de todos os riscos existentes para a pessoa conhecer, para a pessoa ter noção, né, do correto manuseio dessas substâncias químicas. E eu vou me ater aqui um pouco aos quimioterápicos antineoplásicos, porque eles estão muito relacionados com o resíduo, né, o resíduo químico quimioterápicos antineoplásicos. Eu achei uma publicação muito interessante da Fundacentro sobre insalubridade e muito completa, e eu vou me basear nela. Né? Todo mundo sabe que os fármacos antineoplásicos são quimioterápicos para o tratamento de câncer, eu acho que aí fica tranquilo. Né? Muitos são carcinogênicos, ou seja, eles provocam câncer também. Eles tratam, mas eles provocam. E não tem um limite de segura exposição. Ou seja, eu não vou falar que eu doso lá e falo assim, deu 10, tá baixo. Então, eu posso me expor e não vou ter nada. Não tem um limite de segura exposição. Um pouquinho, já posso ter alguma coisa. Né? Alguns têm ação irritante, alergênica sobre a pele, mucosa, pode dar cefaleia, vômito, tontura, queda de cabelo, vômitos. Esses sintomas aqui a gente vai ver que é muito semelhante, né, àqueles que a pessoa com quimioterapia. Todo mundo vê que as pessoas que fazem quimioterapia vomitando, perdendo o cabelo. É um dos efeitos dele. A absorção vai pela pele, via inalatória, pela mucosa oral e pode vir até pela mucosa ocular também. Ou seja, importante perceber aqui que as vias de absorção são números, né? Os efeitos sistêmicos, eu queria que vocês guardassem um pouquinho, não todos, porque nós vamos entender os exames lá para frente que eu vou pedir. Sistema hematopoético, eu vou tentar traduzir para vocês. Leucopenia, diminuição dos glóbulos brancos, anemia, diminuição dos glóbulos vermelhos, e a plasia medular não produz nenhuma célula do sangue. Ou em diversos órgãos e tecidos. Da lesão no aparelho digestivo, no fígado, no pâncreas, no rim, no coração, pulmão, e também no aparelho reprodutivo, né? Diminui a produção de espermatozoide, a pessoa e as mulheres param de menstruar. Muitos estudos associam esses medicamentos a malformações congênitas, aborto e prejuízo à gravidez em trabalhadoras expostas a essa substância. Alguém pode me falar uma coisa que eu falei super importante, que é uma proteção dessas trabalhadoras aqui? Que é eu falei um conceito que era importante, que protege essas trabalhadoras, porque elas estão expostas que é o quimioterápico antineoplásico. Alguém lembra? Essas são trabalhadoras gestante e lactante. Elas têm que ficar afastadas. Exatamente, ambientes insalubres, olha a razão aí, né? Então, e quem são os trabalhadores potencialmente expostos? Bem interessante a gente entender isso aqui, porque a gente vai ver que os trabalhadores da limpeza estão. Trabalhadores que preparam e administram fármacos, os médicos, profissionais de enfermagem que cuidam e o pessoal que realiza a limpeza. Farmacêuticos, técnicos e farmácia e também trabalhadores que despacham e recepcionam essa substância. A gente acha que o pessoal da limpeza não está, mas está, foi reconhecido. É reconhecido como trabalhador potencialmente exposto. Tá? E as tarefas de risco, que vocês vão entender também aqui, porque que tem a ver com resíduo. As tarefas de trabalho que podem expor atividades de risco, né? Ao limpar derramamentos ou superfícies contaminadas, ou a tocar, porque passa pela pele, né? Atividade de manipulação das substâncias, atividade de administração do fármaco ao paciente, contato com excreções, mas também aqui, ó, que é importante, descarte e manuseio dos resíduos contaminados e limpeza de áreas contaminadas. Então, tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, tanto trabalhador de limpeza, quanto no gerenciamento desses riscos. Então, esses trabalhadores envolvidos, eles são ocupacionalmente expostos. Eles têm risco aqui quando eles estão manipulando esses quimioterápicos antineoplásicos. Ainda, observe-se que há registro de que haveria possibilidade no manuseio de frascos de fármacos novos e ainda não abertos. Nossa, isso é perigoso, né? E aqui, eu vou falar uma coisa, não vou me ater, não, só vocês entenderem mais ou menos. O monitoramento e avaliação quantitativa é muito difícil, eu não consigo medir, eu meço esse ambiente é seguro, né? Eu consigo ver as substâncias, ou então, por exemplo, lá no periódico, eu faço um exame, igual fazer audiometria, específico para saber se eu estou contaminado, se eu estou começando com alguma contaminação. É muito difícil nesse caso. Não existe um padrão que possa ser considerado mais adequado, que permite uma avaliação da exposição e do risco. Quando você vai fazer uma avaliação dos fluidos biológicos, por exemplo, você vai dosar alguma coisa na urina ou no sangue de um trabalhador, você só vai conseguir detectar se ele está com alguma exposição se a absorção foi elevada. Ou seja, se ele está com toxicidade, se ele foi contaminado em altas doses, coisa que a gente não quer. A gente não só faz esses exames quando a pessoa tem por exemplo, um acidente agudo, uma exposição alta. Então, ele não me ajuda a detectar precocemente alguém que está com uma exposição menor. Tá?
E mais difícil ainda, não há limite de exposição. Eu posso estar exposto a um pouquinho que eu tenho. Então, eu não tenho que estar exposto, eu tenho que prevenir essa exposição, né? Então, não adianta eu ficar só medindo, não adianta eu medir. Eu tenho que não ter exposição. Então, não há limite de exposição. Nenhuma exposição pode ser admitida. Ele deve evitar, o empregador, ele deve fazer todos os esforços para reduzir a possibilidade de qualquer exposição. Mas a maioria das vezes não é, olha que grave, não é possível eliminar completamente a possibilidade de uma exposição acidental, mesmo tendo sido adotadas todas as medidas de controle, ou seja, os trabalhadores serão sempre considerados potencialmente expostos. Entre essas medidas, o gerenciamento de resíduos correto, né, o manuseio é uma das medidas, mas eles são expostos, então eles têm direito à insalubridade. Mesmo usando equipamento de proteção, mesmo usando equipamento de proteção coletiva, eles têm direito, porque eles são potencialmente expostos. As medidas de controle, eu já falei, avaliação periódica da exposição, utilização de equipamento de proteção, realização de vigilância sanitária, programas de capacitação. É muito parecida com o do biológico, né? A ANR também fala sobre a capacitação dos quimioterápicos, insalubridade, como eu falei. Você vai ver aqui que esses quimioterápicos, eles não estão na NR15, né? Mas a Fundacentro, ela compara, tá? Ela faz uma analogia, que eles são tão como outros cancerígenos também, então eles dão direito a essas pessoas à insalubridade no grau máximo, né? Assim, não há nada que justifique que o pagamento no grau máximo também não seja estendido aos trabalhadores expostos a quimioterápicos, mesmo na hipótese em que tenham sido adotadas todas as medidas de proteção e controle para redução. O INCA, ele recomenda, em relação à saúde ocupacional, um acompanhamento para prevenção, como eu falei, né? A finalidade do periódico. A primeira avaliação deve ser realizada na admissão e periodicamente, pede-se para fazer por 6 meses, né? Se você tiver uma exposição aguda, no desligamento, quando afastado e após o retorno ao trabalho. E aqui que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu falei, dá no sangue, dá no fígado, dá no pâncreas, né, os exames? Por quê? Eu não consigo, né, eu só consigo ver se eu tive aquela exposição, eu não consigo ver se a pessoa, pela substância, não vou ficar medindo a substância, né, eu tenho que ver o efeito que ela dá no organismo. Então, eu vou fazer os indicadores de efeito, porque eu só consigo ver a substância se for em alta dose. Então, eu vou avaliar se ela está com alguma lesão hematológica, vou fazer o hemograma, que é o nosso exame de sangue, a função renal, que é a ureia e creatinina, a hepática, que é a função hepática, que é o TGO e TGP, a oncológica, eu vou ver marcadores, e reprodutiva, por exemplo, nos homens eu faço um espermograma, faço avaliação, ultrassom transvaginal, avaliação ginecológica dessas trabalhadoras. Então, eu acompanho os efeitos que essas substâncias dão no organismo. E isso vai ser o meu rastreamento, tá bom? Lembrando que tem que redimensionar mulheres para outras atividades. Então, as medidas que eu já falei, coloca aqui o gerenciamento adequado dos resíduos em risco químico e exames médicos ocupacionais. Estou finalizando, tá? A radiação ionizante, eu conversei com alguns técnicos de segurança, alguns colegas também, poucos são os trabalhadores de limpeza que são considerados ocupacionalmente expostos à radiação. Tá? Mas como as pessoas que manuseiam resíduos radioativos, elas são, então eu vou falar um pouquinho, tá? A radiação ionizante, acho que vocês já tiveram um curso, aí já tiveram o curso sobre resíduo radioativo, aquela que tem energia suficiente para remover elétrons, criando íons, e as fontes não naturais delas são os cuidados em saúde que estão dentro desse rol, que são raio-x, tomografia, radioterapia e nas usinas nucleares, né? Em relação aos indivíduos ocupacionalmente expostos, porque eu já tinha falado dos químicos, eu trouxe esse conceito aqui da orientação normativa número 4, que ela vai nos orientar sobre as insalubridades e classificações de raio-x dos servidores. Segundo essa orientação normativa, os indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação são aqueles que exercem atividades envolvendo fontes de radiação, desde a produção, manipulação, utilização, operação, controle, fiscalização, armazenamento, processamento, transporte, guarda do transporte, até a respectiva deposição. E a área controlada é aquela que onde você tem que prevenir a disseminação de contaminação radioativa, tá? Só para vocês entenderem alguns conceitos. E aí a gente vai ver, eu não vou entrar nisso aqui, não sei se vocês vão confundir. Eu falei sobre insalubridade, né? Eu também tenho a periculosidade, que é aquelas situações que podem colocar em risco a vida, a pessoa tem risco de morte. A radiação ionizante, no âmbito da CLT, você pode ter direito a insalubridade ou periculosidade, dá uma confusão danada. Mas, se você pegar lá a NR16, que fala sobre as atividades e operações perigosas, ela faz um rol
de atividades aonde as pessoas teriam direito a essa periculosidade por estarem expostas à radiação ionizante. E aí a gente vai ver o quê? Segregação, manuseio, tratamento de rejeitos radioativos aqui 2 vezes, aqui tem mais vezes lá. Coleta de materiais e peças radioativas, ou seja, as pessoas que fazem esse gerenciamento, essa manipulação, elas estão expostas, né? Elas têm direito à periculosidade. Os principais efeitos agudos, você tem náuseas, fraqueza, perda de cabelo, muito parecido ali com o antineoplasma, mas você também tem queimaduras de pele. E efeitos crônicos, você vai ver muita questão do câncer também. Por isso que eu acho pouco, mas aqui na NR7, que é um quadrinho que a gente faz assim, se você, para cada exposição, você faz um exame ali no periódico. Para as radiações ionizantes, a gente faz só hemograma completo e contagem de plaquetas, tá? Os exames admissionais, a gente faz semestralmente nesses trabalhadores expostos para ver se eles desenvolveram alguma leucemia, por exemplo, tá? E, segundo a NR32, tem que se capacitar, usar equipamento, tem que ter o plano de proteção radiológica. E todo trabalhador que está na área controlada, que é aquela que eu falei, ele deve se usar o dosímetro, né, que é aquele que vai medir, né, a exposição, a monitoração individual externa de corpo inteiro, através de dosimetria com periodicidade mensal, levando-se em conta a natureza e a intensidade da exposição. Queria finalizar aqui com a resolução aí do Ministério da Saúde, o que a gente deve fazer em relação aos resíduos na segurança ocupacional, né? Os trabalhadores têm que ser avaliados periodicamente, acho que vocês conhecem bastante essa legislação, e manter um programa de educação contínua, olha a palavrinha aqui, fundamental, continuidade, aí você já vai ver um tanto de tema, né, bem dentro daquilo que eu já falei, que a NR, já falei como o Cássio colocou, a gente vê que os conceitos se agregam, né? Porque hoje a saúde trabalhadora ela se amplia para um conceito de sustentabilidade. Recentemente eu fiz uma palestra onde eu falei que a qualidade de vida do trabalhador só vai ser atingida quando a gente alcançar a sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável. Porque hoje, com a complexidade do mundo que a gente vive, a gente fragmentar aquele trabalhador ali só naquela situação de trabalho dentro de um local é muito simples e ineficaz. Né? Uma ação incorreta de um, por exemplo, um profissional de saúde, um enfermeiro, pode atingir um gari, até o ambiente. Então, a gente precisa pensar globalmente, buscando aí uma sustentabilidade. Eu agradeço, desculpa aí, porque eu falei bastante.